João capítulo 8, versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Repetindo, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ok, irmãos? Queridos, palavra essa aqui no Evangelho de João, que nos fala de muitas coisas. Nós vamos pegar aqui nessa noite uns três pontos dessa palavra para a gente meditar um pouco, para a gente aprender um pouco das Escrituras Sagradas. Amém? Muitos já conhecem, então vão relembrar, outros não sabem, vão aprender, e outros que sabem um pouco vão reforçar o seu conhecimento. Porque o que importa, amados, o que é importante para nós cristãos é nós crescermos a cada dia. O cristão não pode ficar estagnado. O cristão não pode ficar estagnado, irmãos. Ele tem que crescer, ele tem que prosseguir para o alvo, ele tem que se desenvolver tanto na fé, tanto na graça, como no conhecimento. Amém? O cristão ele tem que acontecer isso na vida dele, porque senão ele fica estagnado, amados. Ele fica parado e não se desenvolve, não cresce. E nesta noite nós vimos aqui uma palavra que é um diálogo entre Jesus e alguns judeus, uma conversa entre Jesus e alguns judeus. E desta conversa nós podemos extrair várias verdades para nós no século 21. Essa palavra aqui foi escrita, aconteceu muitos anos atrás, lá quem sabe pelo anos 30, e nós temos em 2020, quase 2000 anos depois. Então nós temos que muitas vezes adaptar o entendimento que nós temos aqui com o que nós vivemos hoje. Não tem como muitas vezes nós aplicarmos aquela palavra dita há muitos anos atrás ao pé da letra. Muita coisa é ao pé da letra, outras não é ao pé da letra. Queridos, mas o que é importante aqui que nós vimos, que Jesus, olhando para os judeus, para alguns judeus, que criam em seu nome, que haviam crido em Jesus, que haviam crido que Jesus era o Messias, está entendendo? Que Jesus, aquele Jesus ali, era o prometido do Antigo Testamento, era aquele que a lei e os profetas falavam. Eles haviam crido em Jesus. Ok, maravilha. Crer é importante, crer é o princípio de tudo. Já é o primeiro ponto aqui, é o crer. O princípio de tudo é nós crermos em Jesus, é nós sabermos que Ele existe, crer nas Escrituras Sagradas e saber que todo o ensino das Escrituras a respeito de Cristo é real e verdadeiro. E esses judeus, diz a Bíblia, aos judeus que haviam crido nele, eles criam em Jesus. Pois bem, Jesus então prossegue: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amado, o que Jesus estava dizendo aqui? Primeiro ponto, eles tinham feito, que era crer em Jesus. Ok, mas não era só isso. Eles deveriam de fazer o que? Permanecer nos ensinamentos de Jesus. Eles deveriam de continuar crendo
nas palavras, nos ensinamentos de Jesus, só assim eles deveriam ser verdadeiramente seus discípulos. Crer é o princípio, é o começo de tudo, mas não é tudo. Amém? Depois que cremos em Jesus, aceitamos a Jesus, Jesus nos salva, nós devemos de continuar ou melhor, permanecer na palavra, no ensino, no que a Bíblia me diz, no que a Bíblia me orienta. Só assim eu passo a ser discípulos de Jesus, verdadeiramente discípulos de Jesus. É interessante, amados, ver que Jesus coloca essa palavra: verdadeiramente sereis meus discípulos, porque pode ter falsos discípulos, podem ter falsos discípulos, e os falsos discípulos são aqueles que não permanecem no ensino de Jesus. Dizem que creem em Jesus, confiam em Jesus, mas não creem na sua palavra, não creem nas escrituras sagradas, não permanecem nos seus ensinos, negam os seus ensinos. E então, o versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e essa verdade, que é o seu ensino, vos libertará. O poder da palavra de Deus é exatamente esse: nos libertar a cada momento. Por isso que eu disse no início que o cristão, ele tem que estar sempre buscando, ele tem que estar sempre aprendendo, porque a palavra de Deus que tem poder de nos lapidar, irmãos. É a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, que tem poder de nos lapidar, de nos moldar, de nos transformar. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, logo a palavra de Deus não tem autoridade sobre as nossas vidas. Como eu saberei que roubar é pecado? Porque a palavra de Deus me diz. Como eu saberei que mentir é pecado? Porque a palavra de Deus me diz. Como eu saberei que fazer tal coisa, seja qual for, de lubriar, odiar, ser falso, como eu sei? Porque a palavra de Deus me ensina isso. E o interessante também nós notarmos que a palavra, que Jesus disse: conhecereis a verdade. O que é conhecer alguma coisa? Quando eu busco, quando eu tenho entendimento daquilo, irmãos. Quando eu tenho entendimento. Vocês devem de conhecer a verdade, Jesus disse. E muitos de nós, cristãos, não temos esse prazer de conhecer a verdade. Achamos que aquilo que estudamos já é o suficiente. Nós ficamos estagnados em não conhecer a verdade. Não queremos conhecer. Achamos que tudo aquilo que nós aprendemos até hoje já está bom. Eu já tenho tantos anos de fé, eu já sei tanta coisa. Não se faz necessário conhecer mais. Claro que precisa, irmãos. Claro que precisa. Nós cristãos, independente da idade que temos, independente do tempo de igreja que temos, independente do grau de conhecimento que temos, nós temos que prosseguir conhecendo a palavra de Deus, porque esta palavra, cada vez que eu conheço mais ela, esta palavra me liberta. Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi alguém que eu acredito que na face da terra jamais vai ter um igual a Paulo. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Um homem que a sua conversão não foi nada mais e nada menos que o próprio Cristo se apresentou a ele. Um homem que fundou a grande maioria das igrejas. Um homem que escreveu praticamente quase a metade do Novo Testamento. Em uma das suas cartas ele disse: olha, irmãos, não que eu me julgo que haja alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Irmãos, entenderam? Ele já tinha alcançado um grau
disse: olha gente, eu preciso aprender. Olha gente, eu não me julgo que eu sou bom, eu não me julgo que eu sou melhor, mas eu muito pelo contrário, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Lá na última carta que Paulo escreveu, que foi a segunda carta a Timóteo, lá no finalzinho, quando ele estava numa masmorra, é interessante os irmãos prestarem atenção, quando ele estava numa masmorra, próximo da sua morte, ele pede para que Timóteo venha visitá-lo, e ele diz: Timóteo, traga a minha capa, porque onde ele estava era muito frio, era uma masmorra, ele estava no inverno. Não esqueça da capa, não esqueça dos livros e não esqueça dos pergaminhos. O homem que estava prestes a morrer, o homem que estava num calabouço, pouco tempo depois ia ser decapitado a mano de Nero. Ele disse: não esquece dos pergaminhos, não esquece dos livros. Paulo tinha um amor pelo conhecimento, Paulo tinha um amor à palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia que o conhecimento libertava ele. Ele sabia que essas palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só quem permanece nesta verdade, realmente, verdadeiramente, é discípulos de Jesus. E muitas vezes nós transgredimos isso. Nós transgredimos isso. Não queremos, só queremos o beabá. Só queremos saber que Jesus morreu na cruz, me salvou e ponto final. Você será salvo. Você não precisa ter grandes conhecimentos, mas só que aquela palavra em João 10:10, onde Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, se refere justamente a isso. É nós sermos libertos pelo poder da palavra de Deus. Quantos cristãos salvos, mas vivem em depressão? Quantos cristãos salvos têm medo da morte? Tem um monte de cristãos com medo da morte, irmão. Por quê? Porque não são libertos pela palavra de Deus, não têm um conhecimento das Escrituras claro a respeito que o crente, após morrer, tem uma vida eterna com Deus. Amém. E isso não é de agora. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele relata isso. Muitos cristãos naquela época não tinham conhecimento das Escrituras e tinham medo da morte, não sabiam o que ia acontecer com seus entes queridos. Esse pessoal, ele escrevendo, agora numa linguagem de hoje, esse pessoal não tem medo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos transformados, e juntamente com eles encontramos o Senhor nos ares. Os irmãos estão entendendo? Aqueles crentes de Tessalônica, eles viviam, embora salvos, mas viviam com aquele temor no coração, porque não conheciam a verdade das Escrituras. E muitas vezes eu e você temos temores dentro de nós. Somos salvos, ok, mas temos temores, vivemos anos e anos presos em coisas que a palavra de Deus tem poder para nos libertar. E por que nos liberta? Porque nós não conhecemos. Jesus é claro: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas só que nós, seres humanos, somos campeões em arrumar muletas, desculpas. Foi justamente o que os judeus falaram. O versículo 33, os judeus responderam para Jesus: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Os judeus estavam dizendo: mas só um pouquinho, Jesus, tu está falando bobagem, tu está falando asneira. Tu sabe quem nós somos? Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Aquele que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 12, que através dele Deus ia fazer uma grande nação, um povo seu, herança sua, e nós somos este povo. E agora tu vem dizer que nós seremos libertos? Tu não conhece a história. Mas só que Jesus, amados, o Evangelho de João, quem nunca leu o Evangelho
perdendo, porque o Evangelho de João é uma preciosidade imensa, ele está todo interligado. Ele está todo interligado. O Evangelho, João realmente, quando escreveu, João, claro, era um homem muito sábio, um homem muito de Deus, no sentido também de conhecimento, mas ele teve uma revelação, foi algo que não tem como explicar, somente Deus para revelar. Esse livro, ele está todo interligado, porque um texto liga ao outro, liga ao outro, liga ao outro. Olha o que Jesus está dizendo aqui, o que esses homens falaram: olha, nós somos filhos de Abraão. O que eles queriam dizer? Nós somos salvos porque nós pertencemos à linhagem de Abraão. Mas só que no primeiro capítulo de João, eu já preguei sobre isso aqui, Jesus diz que ninguém pode ser filho de Deus por descendência, por vontade humana, por vontade da carne, ou pela vontade do sangue. Ninguém se torna filho de Deus assim. Mas se tornamos filhos de Deus porque somos aceitos por Deus, porque cremos em Deus, e Deus então nos regenera. E esses judeus estavam seguros, completamente seguros, simplesmente porque eram descendentes de Abraão. O versículo 34, e Jesus então explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Numa outra versão diz: todo aquele que continua pecando é escravo do pecado. A NVI, isso não me falha a memória. Todo aquele que continua pecando é escravo do pecado. O que Jesus estava dizendo aqui, amados? Que a descendência natural, isso não nos torna filhos de Deus, se nós continuarmos pecando. Jesus não estava se referindo à questão natural, mas Jesus estava falando da questão espiritual, que eles estavam pecando, eles viviam pecando. Era isso que Jesus estava dizendo, que a palavra de Deus, a palavra dele, o ensinamento dele estava dizendo: esta palavra tem poder para libertar vocês do poder do pecado, do poder do pecado. Amados, uma coisa é certa: todos nós que vivemos no pecado, viver no pecado aqui é pecar deliberadamente, é continuar vivendo na prática do pecado. Hoje pela manhã ali, eu e André, a minha família, fomos visitar ali meu sogro. A gente passou ali um domingo muito bacana, umas horas muito boas, e eu estava conversando ali com a minha cunhada, e a gente conversa vai, conversa bem, e a gente falou uns negócios muito ruim, e é bom que esteja gravando, não porque a gente é cristão que a gente tapa o sol com a peneira aqui, não, que não tem sol com a peneira, irmão. E ela está me contando que vários irmãos, né, que ela conhece, que eram pastores e adulteravam com as irmãs da igreja. O pastor sendo pastor e adulterando com a irmã do coral da igreja, e vivendo naquela prática do pecado. É triste isso. É uma coisa muito, muito triste isso. As pessoas totalmente sem temor a Deus, as pessoas totalmente sem respeito às demais pessoas que estão na marca da igreja. Isso é muito triste, isso acontece. E era sobre isso que Jesus aqui estava falando. Não é descendência, não é porque meu pai foi alguém na igreja, foi um pastor, um missionário, não é porque ele foi, eu serei. Não está aqui, mas está no poder da palavra de Deus de nos libertar do poder do pecado, irmãos. Era isso que Jesus estava dizendo, que Jesus explicou para eles: vocês cometem pecado, vocês vivem pecando. Então, portanto, não importa a descendência de vocês, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos do pecado. E o 35 diz: e o escravo do pecado fica em casa. O escravo do pecado não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que o escravo, ele não fica na casa do Senhor, ele fica separado, ele permanece até um certo momento. Mas a hora que o Senhor, o rei, o dono dele mandar ele sair, ele tem que sair.
mas o Filho permanece na casa. E lembra que eu disse que o Evangelho de João está todo interligado? Nos leva à palavra de João capítulo 14: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa casa agora que Jesus está dizendo, não é uma casa natural, mas é a casa de Deus, é a casa celestial, é a casa onde os salvos vão estar. Então, todo aquele que é escravo do pecado não permanece na casa de Deus, mas os filhos, sim, os filhos permanecem na casa de Deus, na casa do seu Senhor, na casa do seu Pai. Então, amados, nesta noite Deus fala conosco para nós procurar conhecer mais as Escrituras e deixar que essas Escrituras nos libertem do poder do pecado, que nós venhamos nos aproximar mais de Deus, que eu e você venhamos nos achegar mais perto de Deus. E como eu disse pela manhã, aqui mais perto de Deus é questão moral e não a distância física. Não, nada nos separa de Deus na questão de fisicamente, que Deus está distante de nós fisicamente, mas é moralmente, como a irmã Elinha nos lembrou muito bem de manhã, Isaías capítulo 59, quando Isaías diz: olha, é os vossos pecados que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, é as vossas falhas que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, é a vossa incredulidade que faz a separação entre vós e o vosso Deus. Então não é a distância física, mas é a distância moral. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos distante de Deus. Deus pode estar no nosso ladinho, mas moralmente nós estamos longe de Deus. Deus pode estar em todo lugar. Deus pode estar num bailão, Deus pode estar numa boate, Deus pode estar em qualquer outro lugar, com a sua presença para falar com alguém que está lá dentro. Como um exemplo também, usei pela parte da manhã, pode ser que algum irmão, alguma irmã, por algum momento deixa a igreja e vai para um desses lugares. Deus pode falar com ele lá dentro desse lugar, falar com ele lá, ou seja, a presença dele está lá naquele lugar, falando com aquela determinada pessoa. Glória a Deus. Então, portanto, queridos, a palavra de Deus nos orienta nessa noite e fala conosco para nós não usarmos muletas. Os judeus: não, Senhor, não, tu está confundindo as coisas, nós somos descendentes de Abraão. Então, portanto, nós não precisamos ser libertos, porque nós somos descendentes de Abraão. Eu e você podemos usar várias desculpas. Não, mas eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, a maior igreja do Brasil, uma igreja pentecostal, uma igreja isso, a igreja ser tudo isso aí. Mas se eu e você vivemos pecando dentro da igreja, nós precisamos ser libertos do poder do pecado. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, eu sou batizado, eu participo da ceia, do batismo, eu faço e aconteço. Se nós vivermos pecando, o Senhor fala conosco nessa noite: te arrepende. A palavra de Deus tem poder para nos libertar. Amém, queridos? E uma coisa, amados, que é importante dizer, que todos aqueles que amam a palavra, o desejo deles é conhecer mais a palavra. Todos aqueles que amam Jesus, que acreditam em Cristo, o desejo deles é conhecer o livro que revela sobre Deus, sobre Jesus. Você ama Deus? Então você deve de amar aquele livro que revela mais sobre Deus. Se nós falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu tenho que procurar conhecer mais um livro que me revela sobre esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se eu digo que tenho e recebo o Espírito Santo de Deus, eu tenho que procurar conhecer mais o livro que me fala mais a respeito do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. Amém? E esta verdade, que é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa,
Ainda que muitos querem relativizar a Bíblia Sagrada. Para você é uma verdade, para mim não é verdade, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós podemos fazer o que nós bem queremos fazer da nossa vida, mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ou seja, o que tiver escrito nela irá se cumprir, queira para o bem, queira para o mal. Amém, queridos? De qualquer maneira ela irá se cumprir, porque ela é a verdade de Deus. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus jamais passará.